Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, nessa videoaula nós vamos falar sobre o governo Washington Luiz e vamos falar sobre a Revolução de 1930. É a segunda videoaula aí sobre a crise da Primeira República, sobre a crise do regime oligárquico. Vamos lá então, galera. O presidente Washington Luiz foi o último presidente da República Oligárquica. Washington Luiz era um presidente bem diferenciado, né, com características bem peculiares. E para a gente entender até melhor, vamos escutar essa musiquinha aqui, um trechinho da musiquinha do Francisco Alves, e aí nós vamos falar um pouco mais desse presidente. Ele é paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, cabra farrista, é sim senhor, matriculado, é sim senhor. Ele é estradeiro, é sim senhor, habilitado, é sim senhor, mas o cruzeiro, é sim senhor, o voltorado, é sim senhor. Vem, pra ganhar 20. Vem, seu Julinho, vem aproveitar também. Galera, vocês viram que a musiquinha falou, né? Que ele é paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, cabra farrista, é sim senhor, matriculado, é sim senhor, é estradeiro, é sim senhor, habilitado, mas o cruzeiro é sim senhor, ovulgorado. Então vamos lá, tudo isso tem a ver com o presidente Washington Luiz. Washington Luiz, pessoal, é o nosso paulista de Macaé, ou é o quase paulista. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, né, numa família muito rica, tradicional, ele fez a sua carreira política em São Paulo, onde ele se formou em Direito. Então tinha todos os pré-requisitos para ser presidente do Brasil, formado em Direito, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, era prefeito, inclusive. Foi o prefeito que cedeu ali o Teatro Municipal para a Semana de Arte Moderna. Dá uma olhadinha aqui na imagem da composição do governo dele. Estão vendo os ministros? Olha ele aqui na frente, muito bem apessoado, muito bonito. Você percebe aqui nessa foto que tem um personagem muito importante ali no canto esquerdo, né, no meio ali dos ministros. É o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi ministro da Economia do Washington Luiz. Depois é o Getúlio Vargas que vai assumir o poder com um golpe ali, com a tal Revolução de 30. O Washington Luiz também, pessoal, era um cara que gostava muito ali da diversão, por isso que a musiquinha falou que ele era farrista, né? Ele tinha o apelido de o Rei da Fusarca, inclusive, por conta disso. Quando a musiquinha fala que ele é estradeiro, o Washington Luiz ele tem ali uma característica bem interessante. Ele dizia que governar é abrir estradas. Então ele abriu muitas estradas no Brasil. Quando eu falo estradas, pessoal, não estou nem falando de estrada pavimentada, tá, gente? Não existia nem estrada para a maior parte dos locais no Brasil. E ele vai promovendo essa abertura de estradas aí. Ele era um apaixonado, um aficionado por carros. Esse presidente, pessoal, ele assume num clima legal até, de pacificação. Afinal, o outro presidente, o anterior a ele, era o Arthur Bernardes, aquele mineiro, pessoal, terrível, um dos piores presidentes da história do Brasil, que chegou a criar até campo de concentração, que governou totalmente em estado de sítio os 4 anos. Então, a população recebe no Rio de Janeiro ali com grande esperança, com esperança de pacificação e de tempos melhores. Mas nem tudo deu certo para ele. O Washington Luiz, galera, ele não vai anistiar os tenentistas, para começar, isso vai manter esse grupo mobilizado, né, contra o regime oligárquico. Ele vai promover, pessoal, ações ambíguas com relação ao movimento operário, ora favorecendo ali, tirando da ilegalidade o Partido Comunista, ora criando em 1927 a Lei Celerada, que permitia o combate ao comunismo, esse fantasma do comunismo sempre presente aqui no Brasil, né, galera? Oh, meu Deus! Promovendo censura à imprensa, restringindo o direito de reunião e criando um clima de tensão. O Washington Luiz, galera, ele recebe o Brasil também com uma grave crise econômica, né? E para melhorar as nossas finanças, para tentar acabar ali com os problemas econômicos, ele cria a chamada Caixa de Estabilização. É um projeto, pessoal, que visava, então, combater essa crise financeira
emitindo papel moeda apenas quando o Brasil tivesse empréstimos equivalentes para que isso ocorresse ou reserva de ouro. A ideia, gente, era lastrear a nossa moeda, conseguir uma quantidade bem grande de empréstimos e aí criar uma moeda nova, o cruzeiro. Ao criar essa moeda nova, galera, o que ia acontecer? Você ia ter uma moeda ali lastreada, né? Que não desvalorizaria, combateria a inflação e resolveria o problema financeiro. Óbvio que programas que visam combater essa crise financeira, cortar gastos do Estado, são normalmente impopulares, né? E isso virou ali uma grande crítica contra o presidente. Inclusive, dá uma olhadinha nessa outra musiquinha aqui do Francisco Alves, ó, o Seu Doutor. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Ó seu doutor, não zangue não, nem deu cavaco. Vocês viram ali, pessoal, que foi falado? Ó, o pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. O que ele quer dizer com isso, gente? Tá criticando essa marchinha de carnaval que foi sucesso, gente, no governo Washington Luiz. Acabou ali sendo um grande representante, uma grande fonte histórica, né, desse período aí, dessa crise econômica. Para piorar a situação, nós temos ali sucessivas superprodução de café, não há controle sobre essa produção, o liberalismo aqui ainda tem muita força. A crise de 29, gente, ela chega e ela vai prejudicar muito o governo Washington Luiz, vai prejudicar esse projeto econômico. O cafeicultor, gente, foi pedir ajuda para o Washington Luiz, não teve essa ajuda, né? Aqui vale lembrar sempre de um lema aqui do setor rural, do setor agrário do Brasil, que era o lema era o seguinte, ó, lavoura com o governo, depois é lavoura sem governo e depois lavoura contra o governo. Diante dessa situação, gente, onde ele tem ali a chance, aliás, onde ele tem o risco de ver o seu projeto econômico indo por água abaixo, ele acaba não ajudando o cafeicultor. Isso vai causar ali um descontentamento desse grupo e o enfraquecimento também desse grupo. Em São Paulo, pessoal, nós tivemos um racha também no PRP, o Partido Republicano Paulista, o partido mais poderoso do Brasil, o partido do presidente. Ele racha, nasce o Partido Democrático, um partido que questiona a República Oligárquica, um partido que busca ali reformas eleitorais e políticas e vai ser contrário ao presidente. Bem, para piorar a situação, em 1929, o Washington Luiz, pessoal, que era um cara extremamente arrogante, segundo ali os seus contemporâneos, que tinha aquela aura, né, de eu represento São Paulo é o motor do Brasil, a locomotiva, os outros estados estão vindo a reboque, ele decide não apoiar a candidatura de um mineiro para a eleição de 30. Esse mineiro seria o governador, né, o presidente do estado de Minas, o Antônio Carlos. Ele apoia o Júlio Prestes, que era o presidente de São Paulo, o governador de São Paulo, e acaba rompendo, gente, com toda aquela lógica da política dos governadores e a política do café com leite. Aqui, galera, nós vamos ter um crescimento das oposições. Minas Gerais, pessoal, o governador Antônio Carlos de Minas Gerais, o presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos, ele decide não apoiar o Júlio Prestes e vai buscar aliados contra o presidente Washington Luiz. Ao procurar esses aliados, ele abre mão da candidatura à presidência e consegue o apoio do Rio Grande do Sul, que vai indicar o Getúlio Vargas para presidente, e da Paraíba, que vai indicar o João Pessoa como vice-presidente. A Aliança Liberal é formada, esse grupo, pessoal, vai proporcionar aqui, junto com Washington Luiz e o Júlio Prestes, a nossa terceira eleição competitiva da história. A primeira foi lá em 1910, que a gente já aprendeu, do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. A segunda foi a do Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes. E agora a terceira, Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Vão fazer campanha por todo o Brasil, tá? A Aliança Liberal, gente, é um grupo que vai defender ali que deve se investir em todos os setores, não só no setor cafeeiro, para agradar a camada média urbana que cresceu, gente, que quer cidadania, que quer direitos, que quer participação política, leis trabalhistas, vão prometer
liberdade individual, fim da censura, leis trabalhistas, né, como aumento salarial, redução das jornadas. Vão prometer também, na sua campanha, que as eleições vão ser controladas agora pelo judiciário, vão prometer também a anistia a todos os presos políticos. As eleições de 1930, então, são extremamente concorridas. A Aliança Liberal vai fazer caravanas pelo Brasil. Está vendo aqui algumas imagens, né, dessa mobilização da Aliança Liberal. Um cartaz aqui também do Getúlio Vargas. O Júlio Prestes, óbvio, também vai ter que fazer a campanha, né? Mas a grande questão aqui, gente, é o seguinte. O Júlio Prestes, ele tem o apoio do presidente e ele tem o apoio de 17 presidentes estaduais, 17 governadores, contra 3 estados. É um jogo de cartas marcadas, pessoal. Ó, a oposição, representada por Minas, Rio Grande do Sul e também Minas Gerais, vai fazer o mesmo jogo, vai usar ali o coronelismo, a política de troca de favores, as fraudes em seus estados, assim como os outros 17 estados favoráveis ao Júlio Prestes farão. E no resultado final vai pesar o quê? Vai pesar quem tem mais apoio ali estadual. Então o Júlio Prestes teve pouco mais de 1 milhão de votos, o Getúlio Vargas pouco mais de 700 mil. Os dois grupos, os dois candidatos utilizaram esquemas de fraudes, de coerção, de troca de favores para conseguir voto, o famoso coronelismo, e Júlio Prestes venceu. Estava tudo caminhando para uma reorganização ali, né, para compor novas alianças, para manter ali o esquema de sempre. Mas aí nós temos grupos oligárquicos dissidentes que não querem mais esse regime, que querem ali uma nova estrutura. Nós temos jovens políticos, pessoal, que buscam reformas políticas, que buscam ascensão em suas carreiras. Nós temos também o setor agrário enfraquecido, né, por conta da crise de 29. Há um apoio militar a esses grupos, aqueles tenentes revoltosos que não foram anistiados ainda estão mobilizados contra o regime. E a Revolução de 30 vai acontecer diante desse contexto. Estopim, pessoal. A degola de candidatos da Aliança Liberal. Vocês sabem, degola é o impedimento da posse ali dos candidatos da oposição, que era feita pela Comissão Verificadora de Poderes, que impedia ali a oposição de assumir, alegando que não tinham capacidade para isso. E o estopim para valer, gente, vai ser o assassinato do presidente do estado da Paraíba, então candidato a vice-presidente também, João Pessoa. A Paraíba, pessoal, estava vivendo uma espécie de guerra civil, né, entre o João Pessoa e um coronel que controlava ali a região da cidade de Princesa. Mas esse crime não tem nada a ver com motivações políticas, nem da Paraíba, nem do governo federal. Na verdade, João Pessoa, pessoal, ele vai se aproveitar ali das forças militares, da força pública ali do seu estado para perseguir, né, um advogado contrário a ele. A polícia vai invadir a casa do João Dantas, que é esse advogado contrário ao João Pessoa, lá na Paraíba. Ao invadir a casa do João Dantas, pessoal, eles vão arrombar um cofre, a polícia, e vão encontrar uma série de documentos aí do João Dantas. Entre esses documentos, várias cartas de amor que ele tinha escrito ali, recebido também da sua amante. Essas cartas vão estampar o principal jornal da Paraíba a mando do João Pessoa. É um escândalo, destrói a reputação aí do João Dantas, que é inimigo do João Pessoa. E o João Dantas, pessoal, não vai deixar barato. Ele vai seguir o João Pessoa uma viagem a Recife, onde o João Pessoa provavelmente foi ali inspecionar a chegada de armas para ele enfrentar os seus inimigos na Paraíba. E quando ele estava tomando ali um chá numa padaria muito famosa, né, a Confeitaria Glória, ele acaba assassinado pelo João Dantas. É um crime, gente, relacionado à política local da Paraíba ali. É um crime que o João Dantas assumiu a autoria. Mas olha o que saiu estampado na capa desse jornal aqui, o jornal O Globo. Ó. A morte de João Pessoa, como a do deputado Souza Filho, e seus sucessos lutuosos de Montes Claros, Vitória e Natal, nada mais representa a opinião pública que consequências funestas da campanha presidencial em que o senhor Washington Luiz impôs e consagrou o candidato de sua escolha. Ou seja, pessoal, o presidente Washington Luiz vai ser acusado de ter cometido o assassinato aqui
ou de ter incentivado esse assassinato do João Pessoa. É uma comoção nacional e agora nós vamos ter o início da Revolução. Começa em 3 de outubro, movimentações de tropas no Sul, no Nordeste e Minas Gerais. Essas tropas vão ganhando rápida adesão ali de vários militares, de muitos oficiais também. Nós temos como líderes no Sul o Góes Monteiro, líder militar, mas quem vai conduzindo aí essa caravana militar até a região do Rio de Janeiro é o Getúlio Vargas. Lá do Nordeste, quem controla essas tropas é um antigo líder tenentista que participou da coluna Prestes, o Juarez Távora. Vão em direção ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pessoal, manifestações populares, saques, revoltas da população contra o presidente. Nós temos um estado ali mesmo, uma instabilidade muito grande. E diante dessa situação, gente, oficiais brasileiros, né? 3 grandes oficiais, o general Fragoso, o general Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha, vão acabar depondo o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro para evitar o quê? Uma derrota das forças legalistas diante da adesão maciça cada vez maior aí ao Levante. E isso acabou impedindo ali a chamada Batalha, né, de Itararé, a batalha que não houve, ficou conhecido como a batalha que não houve, que poderia ter causado ali uma enorme carnificina. Bem, a imprensa comemora, né? Olha só essa outra manchete aqui, ó. Todo o povo da capital da República, delirando de entusiasmo, consagra a vitória do movimento pacificador da família brasileira. Washington Luiz é preso e da prisão ele vai para o exílio. Essa imagem aqui é uma imagem clássica, os gaúchos chegando ali ao Rio de Janeiro, né, na Avenida Rio Branco, próximo ao teatro, amarrando seus cavalos no obelisco. Isso é um símbolo, pessoal, dessa nova fase da história. Esse é um símbolo da queda da Primeira República. Esse é um símbolo aí da ascensão de um gaúcho, da ascensão do Getúlio Dornelles Vargas, que no dia 3 de novembro recebe aí o governo desses 3 grandes oficiais, desses 2 generais e esse almirante, e começa o seu governo provisório. Que vocês sabem, de provisório não teve nada. Ele ficou 15 anos no poder e inaugurou uma nova fase da nossa história, é a Era Vargas. A gente vai falar da Era Vargas em uma outra aula, galera. Valeu, um forte abraço para vocês.